Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu trago uma palavra abençoada para a sua vida. Não saiam, fiquem comigo e compartilhem esse vídeo. Hoje eu quero dar continuidade à série que nós estamos falando sobre heranças. E as heranças, elas têm tudo a ver com libertação. Tudo dentro de um esquema de libertação promovido pelo nosso Deus. Hoje eu quero trazer para vocês o que está escrito lá em Lucas 13, do versículo 10 a 13, que diz assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade já havia 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, ele a chamou para si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e passou a glorificar o Senhor. Só até aqui. Eu quero falar para vocês de alguns pontos importantes desse texto, muito importantes. Nós vimos aqui Jesus chamando a nossa atenção, porque um espírito de enfermidade, nós temos que entender que há uma diferença entre espírito de enfermidade e doenças. Lá em Isaías 53, 4, diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e doenças. Então, é bem interessante a gente separar essas duas coisas, enfermidade e doença. O que é uma doença? É algo físico, é algo que acontece com qualquer pessoa. Sai na chuva, pega se molha muito, e aí você fica o quê? Resfriado, gripado. Isso é uma doença, é alguma coisa que acontece raramente porque choveu ou porque eu fiquei no relento, alguma coisa comum, né, que faz parte da natureza, a doença. Mas a enfermidade não. A enfermidade é espiritual. Ela é uma coisa que acontece com as pessoas, mas o que acontece dentro dessa enfermidade é um acompanhamento de demônios. Essa mulher, ela estava dentro da sinagoga. Ela era uma pessoa como eu e você, que está dentro da igreja, que reconhece o Senhor Jesus, que tem um Pai Todo-Poderoso. Ela era uma pessoa temente a Deus, religiosa? Talvez, mas ela estava ali dentro da sinagoga, servindo ao Senhor. Muitas pessoas estão servindo ao Senhor com enfermidade. Estão ali com algumas deformações espirituais e físicas que acontecem por conta de uma perseguição, por causa de algo que está ali há anos atormentando. Tem pessoas que elas estão ali doentes de uma enfermidade longa e que quando elas começam a pedir a Deus e a clamar ao Senhor, e o Senhor Jesus, pela sua misericórdia, cura, vai embora. A enfermidade vai embora. E foi o que aconteceu. Essa mulher tinha 18 anos, que ela estava encurvada, fazendo tudo dentro da casa do Senhor, com o corpo totalmente encurvado. Imagina uma pessoa andando, fazendo tudo, trabalhando, servindo, servindo a um e a outro, aos sacerdotes ali, as pessoas e tudo, e recebendo pessoas encurvada. E ela estava ali porque ela estava na casa do Pai. Ela era uma filha de Abraão, como disse Jesus lá no final. Encurvada, o pecado, juntando todas as coisas, fez com que ela tivesse esse acúmulo, e ela ficou por 18 anos sem movimentos normais. Jesus olha para aquela mulher e diz o quê? Mulher, você está curada. Ele impõe as mãos sobre ela e diz, você está curada.
Jesus chamou ela, porque Jesus viu ali naquela mulher uma pessoa que estava dentro da casa do Senhor, carregando e arrastando ao longo de 18 anos uma enfermidade. Uma enfermidade. E ele via, aquilo é espiritual. Jesus via tudo que era espiritual. O endemoniado de Gadara, ele viu logo quantos demônios. Ele pergunta, você acha que Jesus não sabia que ali tinha uma legião? Claro que sim. Mas ele falou e perguntou, é um dos poucos momentos onde Jesus pergunta alguma coisa e deixa que o demônio fale. Para quê? Um propósito de que os discípulos dele entendessem e aprendessem. E logo em seguida ele faz a libertação com aquele endemoniado. Com essa mulher, ele simplesmente foi e curou imediatamente. Imediatamente, a Bíblia diz imediatamente, quando ele impôs as mãos, essa mulher foi curada, imediatamente. Então, o que essa mulher estava ali, naquele momento em que ela foi curada? O que ela sentiu? Ela sentiu um prazer, porque o peso que havia sobre os ombros dela, que havia encurvado ela há 18 anos, havia saído. Então nós temos que entender que tem pessoas que estão perto, próximos de nós, que reconhecem o Senhor como Jesus, que estão dentro de igrejas, que estão dentro da casa do Senhor, mas elas estão o quê? Aprisionadas. E nós precisamos, assim, entender que esse aprisionamento é o quê? Algo que você nunca colocou para fora, é algo que você jamais quis que alguém soubesse, porque você tem reputação, porque você não quer que ninguém saiba o que você já foi ou o que você já fez. Eu quero dizer para todos vocês, meus amados irmãos, o crente que tem reputação, ele está aprisionado por muitos e muitos anos. E nós não podemos deixar que o inimigo nos aprisione nunca mais. Porque o sentido de Jesus morrer na cruz, entregar a sua própria vida para comprar com seu sangue as nossas vidas, foi libertação, foi liberdade, nos dá liberdade. Então essas pessoas que têm medo e continuam dentro da igreja se arrastando ao longo dos anos, precisam entender que basta um olhar de Jesus e uma bênção dele para que tudo, absolutamente tudo fique normal. É isso que nós precisamos entender. Precisamos buscar tudo isso. Precisamos colocar tudo isso para fora. Porque enfermidade, não esqueçam, é diferente de doença. Toda doença, ela tem um propósito. E toda enfermidade tem um pecado. A doença tem um propósito. Eu me lembro que muitas vezes, das poucas que eu tive oportunidade, né, de estar no hospital, que eu tive a oportunidade de estar no hospital, o que aconteceu? Eu entendi por que eu estava ali. Era simplesmente para falar do amor de Deus para alguém que precisava ouvir. Você nunca entendeu por que você foi parar no hospital? É porque Deus está dizendo, vai lá e fala com aquela filha, com aquele filho que está ali. Aquela pessoa que está, só falta uma palavra para ela acordar e me enxergar. Mas a enfermidade não. A enfermidade, ela incuba, ela esconde e vai arrastando ao longo da nossa vida um propósito maligno, uma visitação maligna, de uma encurvação espiritual, de algo que vai estar nos alejando ao longo das nossas vidas. Ao longo das nossas vidas, nós vamos nos deformando por causa de uma enfermidade. É isso que eu quero deixar para vocês hoje. É muito importante nós entendermos que esse texto, Jesus nos traz para que nós possamos entender que há diferença em algumas situações, principalmente nesse caso, entre enfermidade e doença. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, comente, inscreva-se no canal para que esse vídeo alcance mais pessoas. Eu sou a pastora Luísa Tavares e deixo aqui para vocês um grande beijo e até a próxima!